dia, galerinha do meu coração, o meu amado terceiro ano. Nós vamos ficar juntinhos aqui mais um tempinho, tá? Com uma aula maravilhosa com a Tia Elô, ok? Você aí na sua casa e eu aqui me esmerando em dar uma excelente aula para você. Ok? Então vamos ficar juntinhos. E a nossa aula é língua portuguesa, ok? E nós vamos ver o nosso gênero, que é conto maravilhoso. E o conto maravilhoso, gente, nós temos uma habilidade a desenvolver nessa manhã, nessa nossa aula de agora, ok? Que é ativar conhecimentos prévios sobre a situação comunicativa do texto. Os atores sociais envolvidos, né, os interlocutores, o espaço, que é o contexto de circulação, os propósitos comunicativos, que é a finalidade, e o gênero estudado. E agora nós vamos mais uma vez fazer uma leitura e fazer uma viagem, ok? No mundo da fantasia. Vamos lá? E o nosso texto tem por título O Sonho da Lua. O céu estava estrelado e bonito. Lá longe, a lua cheia brilhava, brilhava. Todas as noites, a lua tristonha olhava para a terra e dizia: como deve ser bom viver lá embaixo. Vendo a tristeza da lua, Floquinho, uma nuvem branquinha e fofinha que passava por ali, disse: você quer conhecer a terra? Mas como isso é possível? Isso é impossível. A lua nada respondeu. Ela sabia que o seu sonho era impossível e tratou logo de se alegrar. Saltitante e feliz, e Floquinho desafiava sua amiga Lua. Venha comigo, quando eu estiver carregada de gotinhas d'água, vou cair em forma de chuva. Depois vou evaporar e subir de novo. A lua sorridente dizia: pare de provocar-me. Você sabe que eu não posso, mas não faz mal. Você vai e eu fico observando. Eu vou iluminar seu caminho e esperá-la voltar. De repente, o céu ficou escuro. Nuvens carregadas começaram a brigar. Relâmpagos de fogo brilhavam entre elas. Um barulho enorme invadiu o espaço. Era o trovão. Floquinho se desfez e caiu sobre a terra, molhando com suas gotinhas prateadas as plantinhas que esperavam ansiosas por este momento. A lua continua lá no céu durante o dia, ofuscada pelo brilho intenso do sol. À noite, refletindo a luz que o sol oferece-lhe com carinho. Dona Lua aguarda ansiosa pela volta de Floquinho. Crianças, ler é um prazer, é um conhecimento, é um enriquecimento. Por isso nós precisamos desenvolver a leitura, internalizar a leitura. Só nos traz benefício. E precisamos selecionar a leitura, tá? Não precisa ser qualquer livro, mas um livro que seja favorável para o nosso crescimento, tá bom? Textos como esse que nós lemos agora, é um texto maravilhoso, é um texto que lhe emociona e um texto que te faz viajar, tá certo? E você acumula conhecimentos e vivência, ok? E nós vamos agora revisar Conto Maravilhoso, que a gente até já deu anteriormente, né? Uma aula sobre Conto Maravilhoso. Mas tia Heloísa, o que é Conto Maravilhoso? Vamos aprender? Vamos ver agora o que é? Bem, o conto
conto maravilhoso é o gênero de texto que faz parte do universo dos textos narrativos, ou seja, o gênero maravilhoso, o nosso conto maravilhoso, ele é um gênero, um texto narrativo, ou seja, contada, narrada, beleza? Entende-se por textos narrativos todo aquele que apresenta um fato ou ações de seus personagens, ou seja, os personagens praticam as ações, ok? E vai sendo narrado, e muitas vezes até por eles mesmos, beleza? Então, o conto maravilhoso apresenta um fato surpreendente ou algum elemento sobrenatural. Vamos entender. Então, antes eu quero só evidenciar para vocês essa história que está aqui do lado. Por exemplo, A Princesa e a Ervilha, de Hans Christian Andersen. Você já leu essa história, esse conto? Pesquisa, procura ler para você se deliciar nessa leitura, tá? Que é A Princesa e a Ervilha. E o nosso gênero, que é o conto maravilhoso, ele também tem as suas características, tem os seus elementos, tá certo? Então, veja só. Geralmente, crianças, em se tratando de um mundo infantil, nós usamos imagens infantis, atraentes, tá certo? Então, veja só, vamos ver lá algumas das características. Uma delas é o tempo indeterminado. Nós já até falamos numa aula anterior que o que é o tempo indeterminado? Por exemplo, quando eu digo, era uma vez, numa tarde ou num belo dia. Então, essas expressões, tá, são elementos característicos do nosso gênero de conto maravilhoso. Por quê? Porque não está determinando, não está sendo específico o tempo que acontece a história, tá? Então, há muito tempo atrás, quando? Não se sabe, não dá para definir, não é? Então, o tempo é uma das características do nosso gênero. Cenário: reinos, castelos, bosques, florestas, praia. Então, pode ser em qualquer local, ok? Pode ser em qualquer local, você faz a sua história, você adapta a história, o local, aliás, e embeleza e faz como a sua imaginação fluir, e então você pode fazer o seu cenário, tá? Pode ser em um local de um reino, nos castelos, bosques, florestas, não é? Em qualquer espaço, em qualquer local, você monta o seu cenário e faz a sua história. Personagens. Nos nossos contos maravilhosos, nós temos reis, as rainhas, príncipes, princesas, camponeses, bruxas, madrastas. Então, estes são os personagens que fazem parte, tá, do nosso gênero, que é o gênero maravilhoso. Vocabulário. Norma culta, tempos verbais em desuso e palavras antigas. Veja só. Norma culta, tempos verbais. Você observa que quando você está lendo um texto como esse que nós lemos agora, né, da lua, tem palavras às vezes até de difícil compreensão. Palavras que são cultas, né, mas que são palavras usadas no infantil, tá certo? Tempos verbais, ou seja, os tempos verbais precisam ser adequados ao tempo que está acontecendo a história, tá certo? Por exemplo, nós dissemos na aula anterior que quando o narrador ele está narrando, tá, a história, ou seja, ele participa e também narra. Como ele está narrando, ele vai usar a primeira pessoa, tá? O tempo verbal de forma corretinha, coerentezinha, certo? E nós vamos agora fazer uma viagem e eu vou convidar você para viajar comigo no mundo da leitura, tá certo? Para nos deliciarmos com esse texto, com esse conto. Vamos lá? Então, veja só.
Certa vez, o fazendeiro precisava ir à cidade, uma viagem muito longa que demoraria 2 dias para chegar. Levou consigo seu jumento para trazer as mercadorias que compraria. Durante o percurso, o fazendeiro tropeçou e caiu dentro de um buraco, mas logo conseguiu se levantar. O jumento começou a caçoar do seu dono, e rindo e relinchando sem parar. O fazendeiro não se conteve e se revoltou com o pobre. Além de batê-lo, falava muitos palavrões com o desprovido animal. Não demorou em chamar a atenção das pessoas que por ali transitavam. Um camponês que passava por perto se admirou da sabedoria do animal em compreender toda aquela situação e se encantou com o bicho. O fazendeiro, com muita raiva do jumento, foi até onde estava aquele pobre camponês e disse: "Você quer comprar esse jumento?" "Quero, mas só tenho 10 moedas", respondeu o homem. "Tá bom, você leva o jumento e eu fico com suas 10 moedas", disse o fazendeiro. Assim o fazendeiro vendeu seu animal pelas míseras 10 moedas de tão pouco valor que não dava para comprar nem sequer um saco de milho. E retornou para sua casa e desistiu da sua viagem. Dias depois, o fazendeiro estava despreocupado, deitado em sua rede feliz, pois não precisava alimentar o jumento. Quando, de repente, chegou seu amigo, outro fazendeiro, e lhe apresentou o jornal que destacava um camponês que possuía um jumento que sabia falar. Muito feliz e rico, pois o animal estava fazendo um sucesso tremendo na cidade. "Minha Nossa Senhora, olha onde está o meu jumento", admirou-se o fazendeiro. "Como é que o seu jumento, se você o vendeu?" Ponderou seu amigo. O fazendeiro ficou pensativo ao descobrir que o jumento foi parar no jornal. Então, quando na rua passava, as pessoas perguntavam a razão de ter vendido o seu animal, já que ele era diferente e sabia falar. Mas nem ele compreendia a burrice que havia feito. E assim o fazendeiro ficou sem o jumento, na pobreza, todo o resto da sua vida. Não aproveitou a sabedoria do bicho. Agora, dizem que o jumento vive comendo da melhor comida e bebendo do melhor vinho. Crianças, olha o que nós podemos aprender com essa história. O homem não teve paciência, não teve jeito, não teve cuidado, não descobriu, não teve atenção para perceber que o animal dele era especial, falava, que ele podia fazer sucesso também com o seu dono. Ele o desprezou, dava as piores alimentações. E o jumento fez sucesso. E agora nós vamos fazer o entendimento do nosso texto, tá? A hora da atividade. Veja só. O gênero do texto é: letra A, crônica, porque apresenta fatos de cotidiano. B, conto, porque narra uma história ficcional criada pela imaginação da autora. C, lenda, pois apresenta personagens místicos e enredo fantasiosos. Letra D, é um relato, porque o narrador apenas apresenta fatos vividos por ele. E a resposta certa? O que é que vocês acham diante do que nós já estudamos nessa manhã? Vamos ver?
Então, a letra correta fica, a resposta, letra B. Por quê? Nós vimos que o conto, ele narra uma história de ficção. É o imaginário da autora, tá certo? Então, resposta certa, letra B. Segunda questão. O acontecimento central do texto é... A ideia do texto fala sobre o quê? Letra A. O jumento que caçoou do homem numa viagem. B. A fazenda distante da cidade. C. Um jumento que sabia falar e fazia o que o dono pedia. E letra D. A venda do jumento por 10 míseras moedas. E a resposta certa, de acordo com a leitura que vocês já ouviram. E a resposta qual é? Vamos lá? Dando a resposta para a tia Heloísa. Letra. Qual a letra que nós podemos ficar? Resposta certa, letra C. Um jumento que sabia falar e fazia o que o dono pedia. Certo? Próxima pergunta. Segundo o texto, o jumento, letra A, era bem tratado na fazenda? B. Dormia dentro de casa? C. Se revoltou com o seu dono? E D. Era bem alimentado pelo camponês. E aí, nossa resposta? Letra D, tá? Ele era bem alimentado pelo camponês, depois que o camponês, o comprou. Certo? Correto? O jumento foi vendido por quê? Lembra lá na história. Letra A. Estava dando muito prejuízo para o fazendeiro? Letra B. Caçoou do dono ao cair no buraco? Letra C. O camponês ofereceu uma boa quantia pelo animal? E letra D. Relinchava todos os dias fazendo um barulho ensurdecedor. E agora, qual é a sua opinião com relação à resposta certa? Vamos ver? D. Ele relinchava todos os dias fazendo um barulho ensurdecedor. Vamos ver a próxima questão? A finalidade do texto, ou seja, o texto ele serviu para quê? Letra A. Informar algo ocorrido no passado? B. Noticiar um fato inusitado sobre um jumento? C. Entreter o leitor com uma história ficcional? Letra D. Criticar as pessoas que maltratam os animais. A resposta certa, de acordo com a história que a gente leu, com a viagem que fizemos. A resposta certa é a... Vamos lá? Letra C. Ele é para entreter o leitor. É uma história ficcional, imaginária e criativa, certo? Sexta questão. Minha Nossa Senhora, olha onde está o meu jumento. A repetição do ponto de exclamação foi usado com o intuito de... Crianças, nós já estudamos pontuação, todos vocês já aprenderam e com certeza vocês vão tirar de letra. Vamos ver. A repetição do ponto de exclamação ele foi usado com o intuito de quê? Letra A, provocar o humor. Letra B, tornar a admiração do personagem mais expressiva. C, advertir o leitor durante a leitura do texto. E letra D, mostrar a felicidade da personagem ao descobrir que o aconteceu com seu jumento. A resposta certa é... Qual a função da repetição do ponto de exclamação? Vamos ver? Tornar a admiração da personagem mais expressiva, ou seja, ele se arrependeu de ter vendido o jumento dele. Não é? Então ele disse, minha Nossa Senhora, o que foi que eu fiz? Que besteira que eu fiz? Não é? Então, para evidenciar a admiração do personagem. E no trecho, e eu fico com suas 10 moedas. Letra A. Essa expressão significa palavras destacadas, ela se refere, B, ao fazendeiro, B, ao camponês, ao jumento, ou letra D, ao amigo do fazendeiro. Veja só. E eu fico com suas moedas. Quem fez essa fala? Letra A, B, C ou D? Então, quem falou foi o fazendeiro. Ele já estava
de saco cheio com o jumento. Então ele disse, tudo bem, eu fico com suas moedas e levo esse jumento daqui. Tá certo? Ok, e no trecho? Pois o animal estava fazendo um sucesso tremendo na cidade. A palavra destacada tem o mesmo significado de. Ou seja, o que significa a palavra tremendo, crianças? O que vocês me dizem? Letra A, é importante? B, assustador? Letra C, aterrorizante? Atemorizante? E letra D, grandioso. O que é tremendo? Vamos ver a resposta? Grandioso, tremendo, excepcional, maravilhoso, tá? E o trecho abaixo, que apresenta uma linguagem informal, é... Nós já vimos também, crianças, sobre uma linguagem formal e a informal, tá certo? A informal é aquela corriqueira do dia a dia, que a pessoa não se preocupa muito com a pontuação, com o falar, então ela é muito informal. Vamos ver? Então, letra A diz, tá bom, você leva o jumento. B, o fazendeiro precisava ir à cidade. C, era uma vez numa fazenda muito distante da cidade. E D, o fazendeiro tropeçou e caiu dentro de um buraco. Então, dessas expressões aqui, qual representa a linguagem informal? Veja só, quando eu digo tá bom, eu poderia dizer está muito bom ou está bom, sem problema. Mas aqui a resposta certa é a letra, galerinha, letra B, tá? Porque ela está bem informal. Está escrita corretamente, mas no nosso linguajar diário, no nosso falar diário, a gente fala assim, livremente, né? Informalmente. Então, aqui está informal. Tá bom, você leva o jumento. Beleza, crianças? No fragmento, esse animal era muito sabido. A palavra destacada estabelece ideia de que esse muito significa tempo? Ele significa o modo, intensidade ou lugar? Muito dá uma ideia de quê? Intensidade, muito, né? É uma quantidade. É intenso o significado da palavra muito. Galerinha, e a tia Heloísa vai terminando aqui a nossa aula de hoje, tá? Já dizendo que estou com saudade de vocês. E olhe lá, aquele beijinho, ó, bem gostoso no coraçãozinho de vocês. E até a próxima aula. Tchau, tchau.